Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o Santos por 1-0 e a consequente perda da liderança do Campeonato Brasileiro de 2025. Antes de mais nada, antes de pontuar o que ocorreu durante o jogo, eu quero falar também um pouco do que aconteceu nessa questão de convocações. Eu acho extremamente injusto que um time que investiu tanto quanto o Palmeiras investiu para se ter os melhores jogadores, só para a gente tirar como um exemplo, o Vitor Roque sozinho custou 25 milhões de euros para o Palmeiras. E nesse momento do campeonato tão importante, ele não esteve à disposição porque foi convocado para a seleção brasileira. Então, um Palmeiras que é muito bem gerido, investe muito bem, tem grandes jogadores, jogadores de qualidade, jogadores de nível de seleção, ao invés de ser premiado, ele acaba sendo totalmente prejudicado justamente por ter bons jogadores. E isso é completamente injusto. Já passou da hora de nós pensarmos nesse calendário e pensarmos que enquanto tiver jogos data FIFA, não podemos ter jogos de Campeonato Brasileiro. O campeonato pode ser adiado, o campeonato pode ser atrasado, o campeonato pode terminar um pouco mais tarde, mas o que não pode acontecer de maneira nenhuma é um time que investe tão bem, que faz de tudo para ter suas contas em dia, justo no momento que mais precisa dos seus grandes jogadores, no momento onde o campeonato está sendo decidido, ele não tem os seus melhores jogadores e os jogadores estão numa data FIFA onde é simplesmente um jogo amistoso. Então isso deixa a gente bastante revoltado, deixa a gente bastante indignado, porque realmente é o cúmulo da injustiça mesmo, porque você tem os seus melhores jogadores, você investe, você faz tudo para ter uma folha salarial que você possa trazer esse tipo de jogador de seleção e no momento mais necessário simplesmente você não tem nenhum deles porque eles acabam sendo convocados para suas seleções. Ainda conseguiram trazer o Flaco Lopes, mas para jogar só um dos tempos, né? Porém ele sozinho é muito complicado, né? O Palmeiras, como qualquer time, depende de um conjunto que funcionou muito mal hoje. Posto isso, agora eu quero falar um pouco do jogo, porque nós não poderíamos deixar de falar também dessa injustiça que foi essa data FIFA. Agora falando do jogo em si, nós tivemos um Palmeiras bastante inoperante, um Palmeiras que jogou uma partida muito ruim, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras basicamente foi chutão para o Bruno Rodrigues tentar se virar entre os zagueiros do Santos. Ele pouco pôde fazer. Nós tivemos um Palmeiras muito pouco produtivo, o Felipe Anderson e o Rafael Veiga que não conseguiam dar aquela dinâmica de meio de campo, então o Palmeiras não conseguia criar absolutamente nada, não levava perigo à zaga do Santos, ao passo que o Santos estava jogando bem. A volta do Neymar titular, muito embora eu achei que o Neymar não fez uma grande partida, mas o conjunto do Santos como um todo funcionou bem melhor do que o do Palmeiras. Levou bastante perigo à defesa do Palmeiras. O Carlos Miguel teve que salvar algumas bolas. Novamente foi muito bem. Então nós tivemos um Santos que, especialmente no primeiro tempo, foi muito melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras no primeiro tempo praticamente não jogou. No segundo tempo, já entre o Flaco Lopes e o Abel Ferreira coloca também o Luigi. E o Felipe Anderson sai, que na minha opinião não estava jogando, ele estava destoando bastante do time, o time que já não estava bem. Então, nós tivemos um Palmeiras que no segundo tempo melhora, apesar que, na minha opinião, também não tinha muito para onde piorar, porque o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo, um primeiro tempo realmente que não fez absolutamente nada para vencer. Já no segundo, o Palmeiras chega até a criar algumas oportunidades, o Flaco Lopes tem uma chance, o Luigi tem outra chance, porém, ainda o Palmeiras tinha um volume de jogo muito abaixo do que era esperado e do que precisava para um time que quer ser campeão e que quer manter a liderança do campeonato. Então, o Palmeiras muito abaixo e o Santos tem o fator da Vila Belmiro. Realmente, a Vila Belmiro estava bastante cheia, o Santos estava com bastante vontade, a gente percebia bastante isso também, que o Santos queria muito mais, na minha visão, até mais do que o Palmeiras. Palmeiras, em certos momentos, demorava para sair com a bola, as transições não ocorriam de forma satisfatória, então aquele jogo foi se equilibrando no segundo tempo.
e quando tudo parecia se encaminhar para o empate, o Santos vai lá e no fim do jogo marca o gol que seria o gol da vitória. Um gol extremamente complicado para o Palmeiras, uma vez que o Flamengo goleou por 5-1 o Sport. O Palmeiras fica 3 pontos atrás, então começa a se complicar no campeonato, começa a ficar muito difícil para o Palmeiras, fica 3 pontos atrás, o que significa praticamente uma rodada. O Palmeiras não depende mais de si para ser campeão brasileiro, agora vai ter que depender de tropeços do Flamengo e não pode tropeçar mais. Então realmente o Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas, algo que no momento crucial do campeonato como é agora, não poderia acontecer de forma alguma, e ainda mais da forma que foi, contra o Mirassol não jogando absolutamente nada e hoje novamente não jogando absolutamente nada. Eu não sei o que o Palmeiras vai priorizar, se vai priorizar a Libertadores ou vai tentar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. A essa altura, creio eu que seja até melhor priorizar a Libertadores, porque é um jogo único onde o Palmeiras pode conseguir ser campeão, ao passo que o Campeonato Brasileiro agora o Palmeiras vai ter que depender de tropeços do Flamengo, o que é uma situação muito complicada, porque o Flamengo é uma equipe bastante sólida, é uma equipe que tem um esquema tático muito bem definido, tem um bom treinador e o pior de tudo é que agora nós não temos mais o confronto direto. Então a situação do Palmeiras se complica e se complica bastante, e o futebol que está sendo apresentado nas últimas partidas também é bastante desanimador para o torcedor palmeirense. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou dessa partida do Palmeiras? E se fosse você, qual seria a sua prioridade? Campeonato Brasileiro ou Copa Libertadores? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.